Igreja Batista Alicerce, muito bom dia. Não, gente, eu sou movido a palavras de afirmação. Esse bom dia aí está falando para eu ir embora. Não ficar aqui. Bom dia! Bom dia! Obrigado. Agora vocês me abraçaram com o bom dia de vocês. Muito obrigado. É muito bom estar aqui. Mais um domingo, mais um encontro comunitário para juntos celebrarmos a Deus. Mais um domingo para sermos confrontados também por Ele, pela Sua palavra, e crescermos no conhecimento, no relacionamento com Ele. E confesso a vocês que meu coração muito alegre, tem estado muito alegre durante essa semana, depois da conferência Alicerce. Eu queria saber, quem esteve aí na conferência, levanta a mão aí, faz um vamos ver. Muito bom, muito bom. De manhã a gente teve também números expressivos. Você que não pôde vir, lamento te dizer de forma tão franca e direta, você perdeu, né? Mas tudo bem, não fique triste, não fique com raiva, né? Com certeza, nos próximos anos, em próximos momentos, teremos a segunda, a terceira, a enésima conferência até Cristo Jesus voltar, certo, Adriana? Então, foram momentos preciosos na presença de Jesus, né? Sendo instruídos, sendo desafiados, né? E a gente louva a Deus pela vida do pastor Felipe, pela vida do pastor Pedro, pela vida do pastor Tiago. Foi uma bênção receber o pastor Tiago Matos aqui, lá da Igreja Batista Redenção, em Indaiatuba, São Paulo, né? E fomos extremamente abençoados pela presença deles. E o nosso desejo com essa conferência é equipar, né, a igreja, a nossa comunidade, por isso que ela foi focada e voltada para nós aqui, para que a gente entenda o nosso chamado, a nossa vocação como Igreja Batista Alicerce. E nós temos, né, outros projetos, outros intentos, né? Deus tem colocado sonhos e visões aí para o nosso pastor Felipe, né? E temos sido contagiados, né, por aquilo que Deus tem mostrado, revelado a ele, o Espírito tem testificado nos nossos corações, e eu não tenho dúvida de que, olhando para Jesus, seguindo a direção do Espírito Santo, Deus há de fazer grandes coisas em nós, e acima de tudo, através de nós. Nós somos chamados não para sermos um clube, não para sermos uma comunidade aqui, portas fechadas, mas nós somos chamados para cuidar de pessoas, para transmitir a boa palavra, a boa mensagem do Evangelho, viver impactando a vida das pessoas. Então, esse é o desejo do coração de Deus para a nossa comunidade, e nessa conferência a gente teve a oportunidade de ouvir mais a respeito disso. Falei agora há pouco também do pastor Felipe, e eu queria ter um momento em que nós pudéssemos orar por ele. O pastor Felipe não está conosco hoje aqui. Quem viu lá o grupo de comunhão da igreja, ele gravou um vídeo. No último mês de abril, ele teve uma período de dengue, né? Foi uma dengue um pouco mais aguda, e ele precisou ir ao hospital, não estava se sentindo muito bem. E nos exames que foram feitos, ele descobriu que suas taxas lá e metabólitos estavam todos fora de ordem. E aí isso causou uma preocupação aos médicos, foram investigar e percebeu-se que alguma coisa da função renal dele não estava boa. A partir de então, ele começou uma série de exames, uma bateria de exames e procedimentos para descobrir, e na última semana se fechou um diagnóstico que ele está portando uma doença autoimune que afeta os rins. E aí, de imediato, já começou um tratamento. Então, essa semana, ele já tomou lá uma série de medicações, de vacinas e uma série de coisas, e na última quarta-feira ele precisou ser internado para tomar uma medicação específica do tratamento que ele está fazendo. Ficou lá 1 dia e meio no hospital, teve alta, está em casa. Hoje ele não está aqui por recomendação médica, porque esse medicamento que ele tomou é um imunossupressor, ou seja, baixa a imunidade, né, da pessoa, e aí ele fica mais suscetível a qualquer tipo de vírus, bactéria, qualquer agente patogênico, né, que para nós que estamos com a imunidade boa não faz problema nenhum, para ele já se torna algo mais agressivo. Então, ele não está aqui hoje, está em casa, de repouso, mantendo certo isolamento, né, e pode ser que ele se afaste um pouquinho mais do nosso convívio em determinado período, né, vai estar usando às vezes máscara, né, vai ter que passar pela situação difícil de não poder abraçar, de não poder apertar a mão de vocês mais próximo, mas que vocês possam entender, né, que é só uma fase, é um período, é uma estação que logo, né, em nome de Jesus isso vai passar. E queremos orar agora por ele, pedir a graça de Deus sobre a vida dele, sobre sua família, e eu convoco a você, né, querido membro da Igreja Batista Alicerce, permaneça orando pelo pastor Felipe.
né? A gente entende, como a Cris falou, a nossa vida é feita de estações, né? E Deus tem um propósito maior em tudo aquilo que Ele permite. A gente quer ficar doente? Não, não quer. Mas às vezes Deus permite, porque na saúde, na doença, na abundância, na escassez, Ele tem coisas a tratar conosco. Ele quer trabalhar em nós, e eu não tenho dúvida de que essa estação é uma estação em que Deus quer trabalhar coisas na vida do pastor, na vida da sua família, mas cabe a nós interceder por ele, clamar a Deus, sem dúvida, e sermos suporte na vida dele, na vida de sua família. Então, feche seus olhos agora, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos interceder pela vida do nosso querido pastor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, com os nossos corações cheios de alegria, gratos por tudo aquilo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade. E nesse momento especial nós queremos clamar ao Senhor pela vida do pastor Felipe. Descobriu essa doença, essa disfunção que está acontecendo nos seus rins, e nós queremos clamar pela tua intervenção, porque o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, o Senhor criou o corpo humano, o Senhor gerou essa engrenagem perfeita que é o nosso corpo, e o Senhor conhece cada célula, cada detalhe, cada parte do corpo do pastor Felipe. Então nós clamamos ao Senhor e nós pedimos, restaura a saúde dele, restaura o vigor, regenera a função dos seus rins, regenera, ó Pai, aquilo que não está funcionando direito. Mas nós sabemos também que o Senhor usa situações para tratar conosco, para trabalhar conosco, e que o Senhor cumpra o teu propósito nesse momento, nessa estação na vida dele. Mas clamamos também que o Senhor nos faça também entender, trabalhe em nós como igreja, como comunidade, como podemos ser suporte e apoio na vida dessa família pastoral. E pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade, pedimos que o Senhor nos dê atenção e possamos ser instrumentos teus também para abençoar a vida dele, abençoar a vida de toda a família. Pedimos a tua graça e o teu favor também sobre a Ítala, sua esposa. Pedimos também sobre os filhos, o Enzo, o Theo e a Liz, que eles possam se sentir abraçados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor e também abraçados por essa comunidade, sabendo em todo tempo que não estão sozinhos, mas que além do Senhor estar com eles em todo tempo, nós também caminharemos lado a lado com eles. Abençoa o teu filho, restaura a sua saúde. Nós oramos crendo que o Senhor está à frente de todas as coisas e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, coloque na sua agenda de oração, lembre-se do nosso pastor, lembre-se de sua família, para que possamos passar juntamente com eles por esse período, né, diferente. É um período que traz inquietações, traz desconforto para a gente, mas a gente sabe que Deus não nos abandona jamais. O Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza, presente sempre no dia da angústia, isso é verdade. Bem, queridos, vamos iniciar hoje uma nova série. E já colocaram aí, a colinha já está aí. Eu já ia falar, mas já chamaram, não tem nem graça. Um só coração. Um só coração. E temos sido movidos pelo Espírito a trabalhar e reforçar a partir dessa série, a partir dessa mensagem de hoje, que também tem o mesmo título, o mesmo tema da série, sobre comunhão. Um pilar muito importante da nossa igreja, um pilar muito importante da vida cristã, e por isso, né, Deus guiou, né, o coração do pastor Felipe para que nesse mês de agosto a gente pudesse se debruçar sobre esse pilar, sobre a comunhão. Um pilar que é desafiador, um pilar que exige de nós um entendimento e exige renúncia. Essa palavrinha não é muito boa de falar, né? Dá às vezes calafrio, renúncia. Mas é verdade, é verdade. Enfim. Nesse ano eu sofri uma mudança grande nas minhas atribuições no meu trabalho. Acho que a maioria aqui sabe, eu sou do Corpo de Bombeiros, e eu estava até meados de abril desse ano, chefiando a comunicação social da minha corporação. Extremamente desafiador. Lidar com imprensa, lidar com denúncias, lidar com todo tipo de problema.
Se acontecer um acidente, o pessoal quer saber por quê, o que, como, quando foi, quem ficou ferido e o que foi. Aí se alguém morre, aí já chega a denúncia porque fomos acionados aqui por pessoas que falaram que vocês demoraram 2 horas para chegar no local, aí você tem que levantar, enfim. Um desafio diferente, nunca tinha trabalhado nessa área, mas me lancei a isso e estava lá me adaptando. Quando mudou o comando da corporação, e aí o novo comandante assumiu, me chamou lá no gabinete, aí meu nome de guerra lá no quartel lá é Pimentel. Pimentel, por favor. Eu, pois não, comandante, vamos lá. Eu tenho um desafio novo para você. Eu sei que você está aí na comunicação social, está fazendo um bom trabalho e tal, mas eu quero que você vá agora para assessoria parlamentar. Aí quando ele falou, eu não fiz o som, mas eu fiz na cara assim, aí ele, o que foi, não gostou? Eu falei, não, chefe, é porque, assim, não é uma área que eu tenha muita afinidade, que eu domine, mas eu estou aí, estou à disposição para trabalhar. Aí ele, não, é exatamente por isso que a gente quer colocar você lá, porque você é uma pessoa que tem um perfil disponível para aprender e um perfil institucional, você não vai ficar lá querendo tratar as coisas para benefício próprio. Aí eu, tá bom, o senhor me dá um tempinho para poder pensar, conversar com a família e tal. Não, tranquilo, te dou. Amanhã, então, você volta aqui e a gente conversa. Bem, aprendi com um comandante que eu tive, né, quando eu era tenente. Para quem não tem nada, metade é dobro. Anota aí. Então, ele podia ter me dado 1 minuto, me deu 1 dia, poxa, tá bom. Cheguei em casa, falei com a esposa, a gente foi orar. Durante todo aquele dia fiquei orando e entendendo, buscando entender de Deus. Senhor, o que o Senhor quer comigo lá? Logo eu que, né, fico meio avesso a essas questões e diante de tudo isso que a gente tem visto no nosso país acontecendo lá na política, o Senhor quer me colocar para lá? Oramos, conversamos, aí a esposa acatou com uma condição. Aí eu, qual a condição? Você não vai inventar de virar deputado nem senador não, né? Eu falei, não, longe de mim, não tenho essa pretensão, pode ficar tranquila. E topamos os desafios, queridos. Eu estou, agora meado desse mês, faz 4 meses que a gente está lá. E, sinceramente, é um lugar que tem uma outra lógica. A lógica normal dos nossos relacionamentos no dia a dia que a gente tem aqui, não funciona lá. Algumas pessoas me perguntam, e aí, Pimentel, como é que está lá, colegas? Eu falei, rapaz, aquilo lá vibra em outra frequência. Não é a mesma que a gente vibra, não. E não são raros os dias em que a gente vê coisas complicadas. A gente, às vezes, acaba tendo que lidar ali com o pior da face do ser humano. Isso porque é um lugar onde os egos estão extremamente aflorados, as vaidades extremamente afloradas, onde os interesses são os mais diversos possíveis e, não raras às vezes, para não dizer sempre, entram em confronto e em choque. E aí, acompanhando algumas sessões, eu estou vendo Emanuel, eu chamo ele de senador porque ele é funcionário lá há milhões de anos, não me deixa mentir, a gente entra em algumas sessões lá, em que acontece ou das duas uma, né? Ou o pau quebra, literalmente, e aí você fica até com vergonha alheia, caramba, estou aqui, né, na Câmara dos Deputados, eu estou no Senado da República e o pessoal aqui se xingando, se agredindo, indo para vias de fato lá, né? BO total, e aí, algumas das vezes que vocês viram na imprensa recentemente briga acontecendo, eu estava lá, eu vi, ao vivo. Vocês viram na televisão, eu vi lá, né, a confusão acontecendo. Porque os egos se inflamam, os interesses são contrariados. Ou então, quando você chega lá achando que alguma discussão, alguma coisa vai acontecer, e daqui a pouco chega lá, não, conforme o acordo, vamos votar, votação simbólica. Aí você, ué, que acordo? O que foi combinado? O que foi tratado? Ninguém sabe. E aí são decididos os rumos da nação, coisas que impactam a nossa vida agora e no futuro próximo, e ninguém sabe o que foi combinado, o que foi tratado. Sabe, alguns dias eu chego frustrado em casa, de ver como esse jogo de interesses, como essa questão do ego e da vaidade, ela prepondera sobre as coisas e domina o cenário, as decisões, e o interesse comum, o bem comum, a comunidade, é o que menos importa.
E como eu, assim também nós somos rápidos em julgar, sabe? Não presta ninguém, não salva não sei o quê, e a gente reclama, a gente fala. E aí, refletindo sobre isso, me fez entender o porquê o nome, né? A gente lá não tem uma unidade, a gente tem partidos. Porque cada um quer defender o seu interesse, o seu quinhão. Eles não estão preocupados em atender ou entender o interesse de todos. Eu estou interessado em atender o meu umbigo, o meu grupo, a minha equipe, o meu estado, o meu sistema, a minha equipe. Sabe? E como disse, às vezes chego frustrado em casa em perceber que o alto poder de decisão do país, essa é a mentalidade que impera, essa é a mentalidade que reina. E eu acredito que assim como eu, muitos de vocês também se sintam frustrados em perceber algumas coisas. Mas sabe, a bem da verdade, a gente é tão rápido em julgar e apontar o dedo para lá, mas quando a gente faz uma autoanálise sincera dos nossos relacionamentos, sabia que muitas vezes a gente trata as coisas da mesma forma que eles? Por mais incrível que pareça, às vezes dentro do nosso próprio lar, da nossa própria casa, as dissensões, as facções, os partidos, eles tomam parte, eles se fazem presentes. Às vezes no nosso relacionamento de trabalho, a gente vê isso acontecendo, e ao invés de sermos promotores da paz e de uma harmonia, somos nós que vamos tacar fogo e gasolina e querosene e álcool e tudo que pode fazer para pegar fogo. E tem gente que se amarra, eu quero ver o circo pegar fogo. Uhul! E esquece que ele está no meio daquele turbilhão lá. Meu amigo, se pegar fogo aqui, você vai sair queimado também. E aí nós somos confrontados, né? E às vezes no nosso lar, na nossa igreja, até mesmo aqui às vezes, essas divisões, essas disputas, contendas, intrigas, partido. Porque eu gosto do pastor Jairo. Não, eu prefiro o pastor fulano. Porque eu gosto do líder tal, porque se não for ele para dar classe, eu não vou assistir a classe. Gente, para com isso. Quando a gente observa esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento acontecendo, é porque o eu está aflorando, o eu, a minha, o meu. Quando na realidade o que deve nortear a nossa conduta é o que Deus quer, o que Ele espera de mim e de você. A boa notícia é que há solução, sim, a gente pode encontrar solução para essas situações, porque como ia dizendo, muitas vezes dentro da nossa casa, na nossa igreja, a gente se depara com essas questões, com essas brigas, discussões, o partidarismo, as cisões, e tem hora que isso cansa a gente se sente frustrado, a gente se sente impotente, e tem hora que a gente quer dizer, chega, não aguento mais. Talvez alguns de vocês, quando estão no trabalho e pensam que tem que voltar para casa, era a última coisa que você queria fazer. Meu Deus, eu vou ter que voltar para casa agora. Ai. E as crises de ansiedades, as crises depressivas vêm por conta dos nossos relacionamentos, que muitas vezes não estão nada saudáveis e não estão fluindo da maneira como Deus espera. Mas graças a Deus que Cristo veio e Ele muda a realidade, Ele muda o paradigma da história e a forma pela qual nós devemos enxergar a vida, que é a forma como Deus quer que nós a enxerguemos. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo lá em Atos capítulo 4. E nós vamos perceber que é possível ter uma vida diferente. Porque quando olhamos para o livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, em que ele registra a história da igreja nascente, a igreja primitiva, a igreja pujante do primeiro século, nós percebemos sim que é possível viver um só coração. E diz assim o texto da palavra de Deus, por intermédio do escritor Lucas. Vamos lá, vendo. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu fiz questão de grifar ali, era o coração. Na cultura daquele tempo, o coração era considerado o centro da vida. Não por ser o órgão que bombeava o sangue, porque em algum momento da história o povo nem tinha noção disso. Sabia que batia, mas que não tinha essa
essa nobreza toda que a gente considera. Mas eles consideravam o coração, não o órgão em si, mas algo, uma existência, uma entidade do ser humano em que o centro da vida estava ali, o centro da vontade, o centro do propósito. Então, isso vem percorrendo toda a cultura judaica e não é à toa que os próprios profetas falam que, eu darei para você um novo coração. Jeremias vai falar que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Coração como centro da vida, como aquele que dirige as vontades, os desejos, os sonhos e vislumbra e define os propósitos. E quando eu olho para isso eu fico assombrado, porque quando a gente lê os textos imediatamente anteriores, a gente vai ver que de uma forma muito rápida, de cerca de 120 a 200 seguidores de Jesus que acompanham ali o seu ministério e permanecem com ele após a ressurreição, a gente já tem um acréscimo de 2.000, depois de mais 3.000, passando quase 5.000 pessoas. E como é que você mantém todo um povo diferente, às vezes de nacionalidade diferente, de cultura diferente, de escolaridade diferente, de visões de mundos distintas, todo mundo unido em um só coração? É algo sobrenatural, só pode, porque se for depender só do ser humano, né, vai dar ruim. Se a gente quiser decidir por nós mesmos aqui alguma coisa, né, única, né, a gente vai aqui ter uma assembleia que pode durar o dia todo para definir, de repente, a cor da parede que a gente vai pintar. Vamos criar aqui uma assembleia para pintar. Aí pronto, eu tenho uma infinidade de cores, cada um gosta de uma cor, vamos ficar aqui discutindo, não, porque a cor tal é melhor, porque a outra cor é melhor. O que pode, o que permite, o que faz com que a gente consiga experimentar essa unidade de pensamento, de intenção, de propósito, de direção, de desejos, de sonhos? É sobre isso que nós queremos pensar e refletir a partir de vocês, tratando a relevância dessa unidade e desse coração. E não é à toa que Provérbios vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem os caminhos, ou as fontes, ou a saída da vida, enfim. Quer dizer então que o meu coração aqui, eu tenho que botar uma gaiolinha, fazer a cirurgia? Não. É esse centro que controla a sua vida, as suas vontades, o seu propósito, o seu querer, aquilo que você sonha, precisa ser guardado, está bem guardado. O fato é que a verdade das palavras da igreja primitiva ecoava muito mais alta a partir daquilo que eles viviam como igreja, por causa dessa unidade que eles experimentavam. Mas por que eles experimentavam essa questão de um coração só? Como é que eles conseguiam manter unidos, manterem numa mesma direção esse intento do coração e essa alma, essa questão de espírito, como eu posso dizer aqui, me faltou a palavra, Jesus, ajuda, vamos lá. Sentimentos, obrigado. A alma aqui é psique, na questão dos sentimentos, manter o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, o mesmo propósito, o mesmo coração. E aí, se a gente olha o próprio versículo, mais no final você vai perceber, né? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Está lá, tudo, porém, lhes era comum. E é dessa palavra que vem a palavra comunhão, palavra comum no português, que vem do latim, communion, que vem do grego, koinonia. Comunhão tem a ver com aquilo que é comum, com aquilo que é distribuído, aquilo que é repartido. E sabe, é desafiador nos nossos dias, porque nós somos instados em todo tempo, a todo momento, a satisfazer o que eu quero, a fazer o que eu quero, na hora em que eu quero, do jeito em que eu quero. E se a gente para refletir um pouquinho nisso que eu estou falando, a gente se reporta lá a Tiago. De onde vem a briga, de onde vem as dissensões, de onde vem as contendas? É justamente isso, de eu querer fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, a minha maneira, no meu tempo. E aí, como isso não se alinha com a pessoa que está próxima de mim, está aí a confusão formada. Mas quando a gente se dispõe a ter tudo em comum,
a gente pode ter a nossa realidade transformada. A gente pode experimentar a transformação que Deus quer nos nossos relacionamentos. Pastor, eu estou entendendo, mas esse negócio aí não é muito simples, não. Não, realmente não é. Mas é possível. É possível porque homens e mulheres do primeiro século viveram isso daí, isso está registrado. E eles não são nem melhores nem piores do que nós. Mesmo 21 séculos depois. A matéria-prima em que Deus trabalha é a mesma, o ser humano, que carece da graça e do favor dele, hoje assim como carecia da graça e do favor lá atrás. E se a gente passeia um pouquinho antes no relato de Lucas, no livro de Atos, a gente vai ver no capítulo 2, no versículo 42, se não me engano, o que acontecia, qual era a prática, como esses primeiros cristãos viviam, de forma que esse um só coração e essa uma só alma fosse possível de ser visto, vivido e experimentado. E aí, se a gente olha Atos 2, 46 e 47, olha só o que a gente vai perceber. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uau! O versículo está falando que uma vez no mês, uma vez no ano, uma vez a cada passagem do cometa Halley. O cometa Halley passa a cada 76 anos, né, gente? Ele passou em 85, tinha 6 anos de idade, então vai demorar um pouquinho. Eu acho que não vou estar vivo quando ele passar de novo. Não, voltando aqui. Diariamente, havia uma intencionalidade, uma busca diária por essa convivência e por esse relacionamento. A primeira lição que a gente aprende, se eu quero viver em comunhão, se eu quero experimentar comunhão plena dentro da minha casa, debaixo do meu teto, na igreja, nas minhas relações de trabalho, eu tenho que ter intencionalidade, eu tenho que fazer com que isso aconteça dia a dia. No dia que eu acordar bem, no dia que eu não acordar tão bem, no dia que eu acordar saciado, no dia que eu estiver com fome, eu vou ter que saber como vou interagir com as pessoas. Diariamente. É fácil? Não. Mais uma vez. É possível? É. Aí eu me lembro mais uma vez de Lutero, não vou me cansar de repetir. Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Agora eu tenho que matar ele afogado todo dia. É isso, gente. Eu tenho que afogar esse miserável todo dia. Porque senão, eu já levanto lá bravo. Aí na hora que a esposa dá um bom dia, você, bom dia por quê? Pronto, aí azedou o resto do dia. Aí já azedou com a esposa, aí quando o menino levanta, a mulher já está brava, aí já briga com o menino, aí briga um irmão com o outro, e não sei o quê, aí fica, aquela confusão. Aí você que já está, meu Deus do céu, eu só quero um minuto de paz. Aí já chega azedo no trabalho, aí o colega já dá uma notícia ruim, aí parece que como diz a Bíblia, um abismo vai chamando outro abismo. Aí chega o final do dia, você está louco, aí você, caramba, acabou, voltar para casa não, quero não. E quando a gente vai olhar, tudo isso por causa do nosso relacionamento. E aí a gente aprende mais uma outra lição com a igreja primitiva, nesse texto pequeno de Atos. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Sabe o que eu vejo? Além de ser uma atitude diária, era uma atitude de repartir tudo, do tempo, do que tem, do que não tem, das alegrias, das tristezas, repartir da companhia. E essa palavra para nós às vezes soa incômoda, porque às vezes a gente olha para a gente e tem um espírito de escassez. Poxa, eu mal tenho para mim, eu ainda vou repartir do que eu tenho com o outro, com o próximo.
a conta nem fecha o final do mês, eu ainda vou ter que repartir o que eu tenho com o outro. E quando a gente olha com esse olhar de egoísmo, com esse olhar só para nós mesmos, a gente nunca vai conseguir entender a matemática divina. Na matemática divina, 1 mais 1 nunca é igual a 2. A matemática divina, 5 pães e 2 peixes alimentam milhares. Na matemática divina, uma botija de azeite enche um monte de talhas. Na matemática divina, um pote de farinha e um pouco de azeite alimentam 3 pessoas durante meses. Mas o milagre acontece, sabe quando, irmão Eduardo? Quando eu me disponho a repartir. Você sabe qual a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto? O Mar da Galileia tem peixe até hoje, desde a época de Jesus. O Mar da Galileia é um mar que recebe, mas ele distribui. A partir do Mar da Galileia, a vida. Mas o Mar Morto, meu amigo, ele só recebe. Só recebe. Só recebe. E aí quando você olha para ele lá, não tem vida nenhuma. A dinâmica do reino dos nossos relacionamentos é muito diferente da dinâmica normal e terreal que a gente está acostumado a ver. Então as pessoas viviam e conseguiam viver um só coração, porque elas diariamente exercitavam o partilhar, o doar-se, o repartir. Repartiam o tempo, os ensinamentos, o pão, as casas, enfim, repartiam a vida. Viveram a comunhão que gera unidade de sonhos, de pensamento, de propósitos. E esse estilo de vida completamente diferente não passou despercebido pela comunidade da época. O próprio texto de Atos 2 vai dizer: eles começaram a contar com a simpatia de todo o povo, porque as pessoas ao redor daquela comunidade começaram a ver: ei, esse povo vive de uma forma diferente. Como é que eles vivem de uma forma alegre? Tudo bem, não são extremamente ricos, mas também não são pobres, mas vivem felizes e vivem alegres com aquilo que têm, e perseveram na oração, e andam juntos em toda parte. Ei, eu quero isso para mim também. Eu quero esse modo de vida em que a alegria não está, baseada, lastreada nas coisas daqui, mas que olha com esperança para um futuro, que olha para frente com uma esperança que não é desse mundo. E a partir desse relacionamento terno, desse relacionamento sincero, dessa unidade de vida, Deus era honrado, Deus era glorificado, Deus era manifesto às pessoas, e que o texto termina dizendo: e a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Meu querido, minha querida, o propósito de Deus não mudou de 2000 anos para trás, para hoje não. Ele quer que o seu relacionamento da sua casa, Ele quer que o seu relacionamento aqui na igreja, Ele quer que o seu relacionamento no trabalho impacte as pessoas, de tal forma que as pessoas olhem para a sua vida e vejam: cara, essa pessoa é diferente, tem um brilho diferente no olhar dele, tem uma forma diferente dele agir, as reações dele são diferentes frente às circunstâncias, às vezes circunstância dura, difícil, ao invés de ele sair reclamando e xingando e maldizendo, ele: não, gente, calma, vamos lá, vamos achar um caminho, Deus está no controle. Isso faz com que Deus se torne visível e palpável às pessoas que estão ao seu redor, e esse é o desejo de Deus para mim e para você. Mas que a gente possa experimentar isso, a gente precisa realmente abrir mão do controle e viver essa comunidade, e viver essa vida em comum. E esse desejo do Pai, ele não vem de agora, ele vem de muito tempo. E é necessário que a gente entenda que essa vida de relacionamento, essa vida comunitária, ela vai depender de nós, convivência diária, como eu já disse. E eu lembrei de um ditado que meu avô gostava de falar. Eu vou pedir para projetar. Se você quer conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. A primeira vez que eu ouvi, eu olhei para o meu avô, tinha 6, 7 anos de idade, não entendi. Vou pegar o pacote de sal, dividir meio quilo para um, meio quilo para outro e tchan. Aí, não, meu filho,
Vamos lá. Os chefes aqui da igreja, aqui, chefes e chefas. Como é que eu uso sal na comida? Eu viro o pacote todo? É como? A pitadinha de sal. Alguém lembra a última vez que comprou o quilo de sal para casa? Dura o quê? Meses, se bobear, anos, né? Quem quase não come sal, às vezes se bobear, um quilo de sal dura um ano. O que meu avô estava querendo me ensinar é o seguinte: meu filho, se você quer conhecer alguém, você vai ter que ter um relacionamento. E relacionamento é processo. E essa palavrinha nos dá arrepio, processo, porque a gente vive em dias em que tudo tem que ser instantâneo. Onde se eu assino hoje um provedor de internet no meu celular, se eu clicar no negócio e ele não abrir, eu já fico agoniado, já quero contratar o que tem mais velocidade, porque eu quero abrindo na velocidade do pensamento. Né? Eu acho que a próxima tecnologia vai ser essa. Eu pensei, o negócio já faz. Eu ligo a televisão, ligo o computador demora 1 minuto para iniciar, dar o boot, você já fica, meu Deus, o computador não presta, esse negócio não funciona. Ai, blá, blá. Aí vem o pastor e falar de processo de relacionamento. Ah, não, pastor, eu estou com um problema agora, eu quero resolver agora. Tá bom. Aí você olha para a história de Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tá, qual é a terra? E Abraão anda para um lado, e Abraão anda para o outro, e Abraão vai para o Egito, e Abraão volta do Egito, e Abraão vai para Hebron, e Abraão vai para o Carvalho de Mãe, e Abraão vai... até que Deus mostra. José é fera. 17 anos, era o queridinho da família. Os irmãos ficam com raiva, vendem José lá, põem ele no poço, vendem para ele. Mais ou menos com 39, 40 anos de idade, José é posto como governador do Egito. A gente olha a Bíblia em 3 páginas, acha que foi tudo de uma vez, né? Você lê, caramba, José, pô, tá. Não, gente. Ó Deus trabalhando na vida de José. Moisés, 40 anos como príncipe, né, do Egito, filho da filha de Faraó. 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, depois mais 40 anos para poder libertar o povo e peregrinar com o povo, e ainda não entrou na terra prometida. Caramba. Bateu, né? Era para falar, ele desobedeceu, né, pastor? Senhor. E aí, meus queridos, eu quero que minhas questões relacionais sejam resolvidas no estalar de dedos. Sabe, muitas vezes eu quero tratar Jesus, tratar o Senhor, tratar a Deus como gênio da lâmpada, para satisfazer o meu desejo. Não, não é isso, não é. Deus não é gênio da lâmpada. Deus não está à sua disposição e a ordem de relacionamento não foi invertida. Porque às vezes a gente quer tratar a Deus como se fosse nosso servo. Já que você cria tudo aí, vai lá, me dá um carro novo agora, me dá agora isso, faz aquilo, faz... Opa, ei, eu só lembro de Jó. Deus pergunta para Jó, quem me deu primeiro para que eu tenha que retribuir alguma coisa? Porque tudo que está debaixo do céu é meu. Jó, onde você estava quando eu criei as estrelas? Quando os corais de estrelas cantavam para mim? Onde você estava quando eu fiz isso, eu fiz aquilo? Sabe, queridos, não raras as vezes nós subvertemos a ordem e a gente acha que Deus tem que satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades de bate pronto. Não, não é assim. Eu dei alguns exemplos, mas se você olhar a vida de homens e mulheres que foram usados por Deus, Deus sempre trabalhou em processos. E não vai ser diferente nos meus e nos seus relacionamentos. Ele vai trabalhar em processos. Alguns mais breves, outros mais longos, mas nós precisamos ter a paciência para nos submeter ao processo divino. E nem sempre esse processo vai ser fácil. Às vezes vai ser doloroso, vai ser doído, mas é necessário. A comunhão, ela advém de relacionamento. E não se pode esquecer que a vida de comunhão cria e fortifica a unidade nos relacionamentos. E esse é o desejo de Deus. Desde o início da história, quando olhamos para Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se 2 uma só carne.
Quando Deus cria a família, quando Deus cria a humanidade, Ele já criou com esse projeto de unidade, os dois se tornando um só. E aí quando eu olho para a minha própria vida, para o meu próprio casamento, depois de 19 anos de casado, engraçado, curioso como ver essa unidade acontecendo. E essa nova família que se formou há 19 anos atrás, tendo a sua característica. Quando eu olho para coisas que eu e Kessia fazemos na nossa família, a forma como nós lidamos, tratamos com algumas coisas, elas são completamente diferentes do que eu fazia na minha família e do que ela, quando estava junto com meu sogro e minha sogra, estão ali, faziam. A gente encontrou a unidade no nosso relacionamento e encontrou o nosso jeito de fazer determinadas coisas. Está certo, está errado? Não, é o nosso jeito de fazer. Meu sogro e minha sogra continuam fazendo de um jeito, meus pais continuam fazendo de outro, e eu e minha esposa fazemos de um outro. E manter essa unidade é um desafio, mas é possível, queridos. Quando eu entendo que tudo deve ser comum, que não é o meu querer, a minha vontade que tem que prevalecer, não é a dela que tem que prevalecer, mas é o bem comum. Porque se esse bem comum prevalecer, eu e ela estaremos bem, nossos filhos estarão bem, a minha família bem e fortalecida em Deus, é uma família forte, fortalecida na igreja, que faz a igreja forte impacta a sociedade, Deus é glorificado, honrado, acessível, disponível às pessoas, mas tudo começa lá. E a pergunta, como é que está a tua casa? Está em paz ou está virada de cabeça para baixo? E não adianta querer solução mágica não, meu querido, minha querida. Aquela receita lá é diariamente, é uma luta diária, é um investimento diário, é um renunciar diário. Eu já compartilhei com alguns essa experiência que eu vivi e vivo ainda hoje. E que apesar de alguns às vezes rirem e acharem engraçado, mas eu estou bem com ela. Eu num passado não tão distante, eu tive uma moto. E gosto de andar de moto. E aí, a gente vendo lá uma forma de quitar um financiamento de um apartamento que a gente tinha adquirido, fizemos esforços, que muitos de vocês que já fizeram, espreme daqui, contem aqui, não gasta aqui e tal. Quando chegou no final do período que a gente se propôs, faltava um pouquinho, Carol. Eu falei, caramba! E da onde volta de novo para a planilha e faz conta de cá e faz de lá e vê se dá daqui e tal, e nada. Eu falei, caramba, não tem de onde a gente tirar mais. Até que em determinado momento meu olhar passou pela moto. Igual câmera, vídeo que a gente vê, filme, faz assim, aí opa, eu falei, eita, magrela, é você. Como é que é o site? Minha tabela FIP, né, Marquinhos? Fui lá na tabela FIP, moto tal, ano tal, não sei o quê. Quando vi o valor dela, a venda dela pela tabela FIP dava até um pouquinho a mais do que eu precisava para quitar. Aí com um pouquinho de dor no coração, né? Eu não sei a moto, vendi a moto, mas fui com alegria quitar lá o financiamento, pronto. Não devo mais nada, né? O imóvel aqui é meu, tudo certo, tudo resolvido. Algum tempo depois, eu falei, vou comprar outra moto. Aí tal, vi aqui, tem um dinheirinho aqui, vamos dar a entrada tal. Fui conversar com a esposa, estou pensando nela, não compra moto agora não, a gente está com um filho pequeno, você vai andar de moto, você vai querer ir para o trabalho todo dia de moto, esse tanto de Brasília, não sei o quê. Mas eu falei, mas mulher, deixa eu comprar moto, não tem problema, é tão tranquilo. E não, resumindo a história, eu entendi. Tá bom, se você não está em paz, se você entende que não é o momento, não vamos brigar por causa disso. Eu não vou comprar a moto. Pastor, não acredito. Só abriu mão de comprar a moto? Comprar a moto é algum pecado, gente? Eu vou roubar alguém? Não, eu trabalho, tenho meu salário, eu tenho condição de comprar, vou fazer da forma lícita, ir lá na loja comprar ou comprar de alguém usado, não estou fazendo nada de errado. Mas se eu comprasse essa moto, eu ia perder a unidade na minha casa. Eu ia gerar uma instabilidade e de repente viver uma crise que eu não saberia nem o que, às vezes por causa da moto ia gerar outros problemas. E moto é moto, gente. A gente fala que a moto foi feita para cair. Vai que dou uma escorregada aqui, aí rala, quebra alguma coisa. O que ia acontecer?
Felipe, o quê? O quê? Eu te avisei que não era para comprar a moto. Aí lá ia ficar você com orgulho ferido. Ah, Jesus, ainda vou ter que ouvir e tal. Eu sou melhor ou pior do que vocês? Não, queridos. Mas pela graça de Deus eu entendi que valia a pena abrir mão da moto para manter a unidade em casa. E eu espero. Aí tem hora que eu dou uma provocadinha nela. E aí? Ela, espera mais um pouquinho. Eu falei, tá bom. Aí o sogrão está ali, o sogrão tem moto. Aí quando dá um comichão mais assim, o sogrão, dá para dar uma voltinha? Tal. Aí ele, vai lá, aí eu dou uma volta. Resolve, né? Ameniza. Mas quantas motos nós temos nas nossas casas, nos nossos relacionamentos? Quantas questões surgem e que às vezes são um ponto de discórdia e a gente, por orgulho, por vontade, por vaidade, por ego, não arreda o pé e cria um problema muito sério. Ah, não, mas se não for desse jeito, se não tiver essa música, eu não canto. Ah, se a escala não for daquele jeito, eu não vou servir. Ah, se a parede não for daquela cor, eu não entro lá. Ei! Deus tem algo maior. Você é chamado para algo muito maior do que satisfazer a sua própria vontade. Você foi chamado e criado para satisfazer a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando nós entendemos isso, meus queridos, como nós somos libertos e como a nossa vida muda e ela flui em outra direção e flui em outra velocidade, porque eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para o outro. Eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão da minha vontade, eu renuncio àquilo que eu quero em prol do outro. Pastor, mas isso é complicado. Não, não é não. É possível. E o próprio Jesus, ele deu o exemplo. Quando a gente vai à frente e olha para o texto de Filipenses, rapaz. Filipenses 2, 2-4. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O que Paulo está querendo dizer para esse povo? Ei, vivam em comunhão, vivam em unidade. Mesmo modo de pensar, mesmo modo de sentir, mesmo amor, unidos de alma e mente. E como é que eu posso viver isso? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí alguém podia dizer para Paulo, Paulo, para você é fácil falar, você está aí de longe só mandando a cartinha, queria ver você viver aqui o que eu estou vivendo aqui em Filipos, pô. Você está lá em Roma escrevendo carta para mim? Aí eu acho que Paulo, já pensando que o povo podia reclamar e falar alguma coisa dessa, ele falou, tá bom. Aí ele vai mais à frente, eu acho fera isso. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Aí Paulo já girou o cajado falando, tá, antes de você reclamar, Jesus que veio aqui e falou para você viver, Ele deu exemplo. Ele não falou da boca para fora, Ele viveu o que Ele ensinou. Você consegue imaginar o Criador de todas as coisas? Aquele que João fala que o Logo, a palavra que criou, que tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, de sua majestade, se esvaziar de tudo isso e se comprimir e se esvaziar e caber numa forma de homem. E aí eu não posso abrir mão da minha moto. Ô homem miserável. Aí eu não posso abrir mão daquele meu horário que eu tenho que ver a TV, porque é a novela, ou é o jogo de futebol, e aí a casa toda sofre por causa daquilo, e aí eu não posso abrir mão Ei, você tem um chamado maior, você é chamado a ser um preposto, você é chamado a ser um embaixador de Deus na sua casa. Você é homem, você é mulher.
E a forma como vocês viverem o relacionamento de vocês, a comunhão, a unidade entre vocês vai impactar diretamente a vida dos seus filhos. E se eles olharem para vocês e virem Deus presente no relacionamento de vocês, eles vão ver, uau, meu pai e minha mãe são fera. Eu consigo ver na vida deles Jesus presente. E sabe o que eles vão querer? Eu quero esse Jesus para mim também. Eu quero essa vida para mim também. Aí às vezes a sua dor, pai e mãe, é porque você fala, eu não sei porque meu filho não quer vir. Eu não sei porque ele quer, eu falo tanto, pastor. Eu choro que eu quero que ele tenha, que ele esteja aqui. Tá bom. Aí quando ele sai daqui, ele vê você do carro até chegar em casa, durante a semana todinha, um pé de guerra. É a primeira, é a segunda, é a terceira guerra mundial dentro da sua casa. Que Deus é esse? Que meus pais professam e vivem. Sabe, queridos, já indo para o final, meu tempo já mais que estourou. O que eu quero deixar como uma proposição para vocês é que o exercício da comunhão, ele gera a unidade que manifesta a presença de Deus, resultando em vidas transformadas. O exercício da comunhão gera a unidade que manifesta a presença de Deus, resultando em vidas transformadas, tanto a minha como as pessoas que estão ao meu redor. E diante de tudo isso que você viu e ouviu aqui nessa manhã, eu queria chamar a atenção para algumas questões para você pensar. Eu te pergunto nessa manhã, como tem sido a sua experiência de comunhão e unidade nos seus relacionamentos familiares? Será que quando você olha e quando você pensa, como tem sido o seu relacionamento dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, Deus é honrado, é glorificado nisso? A forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você trata o seu marido, glorifica a Deus? Gera mais unidade e comunhão entre vocês? Ou a distância e o afastamento? Como tem sido a sua experiência de comunhão e unidade nos seus relacionamentos aqui na igreja? A forma como você trata as pessoas, como você vive o seu ministério, isso tem aproximado, unido, gerado comunhão, e as pessoas veem Jesus resplandecendo ali? Ou tem gerado tristeza, peso, frustração? Seja em que aspecto de relacionamento for, a que nível for, Deus tem sido percebido, visível, através dos seus relacionamentos? É difícil perceber que em muitos aspectos a gente deixa a desejar em muito. E a inquietação é mútua, queridos. Eu estou falando isso aqui para vocês com meu coração apertado. Porque eu sou tão pecador, eu sou tão falho quanto cada um de vocês aqui. Mas o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente rompa com isso. É que as pessoas sejam colocadas como superiores, que a gente entenda que o nosso chamado é para servir. Porque quando eu sirvo ao outro, eu sou mais bem-aventurado. E quando aquela pessoa é abençoada e a vida dela é transformada, aquilo me invade de uma forma tão grande. Eu sou invadido por uma alegria, por uma paz, um sentimento de utilidade e de ser bênção na vida da pessoa, que eu quero fazer mais. E aquela pessoa que foi alvo, ela vai também fazer a mesma coisa, e nessa matemática do reino a gente vê a multiplicação acontecer. E as vidas sendo transformadas. Como os nossos lares seriam se vivêssemos realmente a comunhão e a unidade como a palavra requer? Como a nossa igreja seria se vivêssemos a plenitude disso? Não tenho dúvida de que vivemos coisas muito boas aqui. Eu não tenho dúvida também que você vive coisas muito boas na sua casa.
Mas se nós procurássemos viver integralmente isso, nós teríamos experiências muito mais grandiosas e uma vida muito melhor nos nossos relacionamentos. Eu quero terminar minha palavra desafiando você nessa semana. Eu não sei o que você precisa fazer, qual ajuste, mas não deixa passar não. Você está precisando ter um tempo, você com a sua esposa, essa semana. Você vai chegar em casa, você vai falar, ou se não quiser falar nada agora, mas vai chegar em casa e vai pensar e vai orar. Quarta-feira a gente vai se encontrar, a gente vai conversar. Você está precisando resolver a questão com seu filho, com sua filha. Não deixa para amanhã não deixa eu vir aqui e o diabo roubar isso. Não, é essa semana. Caramba, eu preciso fazer ajustes. Eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão. Eu preciso planejar com a minha esposa como é que a gente vai fazer as coisas. Porque eu não tenho dúvida de que os caminhos, os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito maiores e muito mais elevados do que qualquer um pode imaginar. E se a gente se submeter, nós vamos experimentar coisas incríveis e inimagináveis. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. E já vamos encerrando. Mas antes de orar por você, eu quero que você se apresente a Deus. E eu não sei que consertos, que acertos, que ajustes você tem que promover. Mas não perca essa oportunidade aqui agora.